Bem-vindos a mais um Comentando a Questão. Vamos lá, gente, nós vamos hoje fazer mais um comentáriozinho de questão de prova, mas não se esqueça, é fundamental que você dê uma curtida aqui no vídeo, faça comentários, faça suas perguntas, estamos aqui para tirar suas dúvidas e compartilhe este vídeo. A Cris vai começar lendo a questão. Então vamos a essa questão que é do 14º exame. Mário foi condenado a 24 anos de reclusão no regime inicialmente fechado, com trânsito em julgado no dia 20 de abril de 2005, pela prática de latrocínio, artigo 157, parágrafo 3º, parte final do Código Penal. Iniciou a execução da pena no dia seguinte. No dia 22 de abril de 2009, seu advogado, devidamente constituído nos autos da execução penal, ingressou com pedido de progressão de regime, com fulcro no artigo 112 da Lei de Execuções Penais. O juiz indeferiu o pedido com base no artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072 de 90, argumentando que o condenado não preencheu o requisito objetivo para a progressão de regime. Como advogado de Mário, responda de forma fundamentada e de acordo com o entendimento sumulado dos tribunais superiores aos itens a seguir. Letra A. Excetuando-se a possibilidade de habeas corpus, qual recurso deve ser interposto pelo advogado de Mário e qual o respectivo fundamento legal? E B. Qual a principal tese defensiva? Então, nós vamos começar com o processo penal. A nossa querida fera em direito penal, Ana Cristina, vai abordar a letra A e depois eu venho com você falar da letra B. Vamos lá, meninos. Então, reparem, o que você tem é uma decisão do juiz da execução penal. Então, durante o curso de execução da pena, o advogado, ele formula uma petição, peticiona ao juízo pedindo a progressão de regime e o juiz indefere aquele benefício. Muito bem, dessa decisão que indeferiu o benefício da progressão de regime, qual o recurso possível, excetuando o habeas corpus? A questão deixou bem claro que não quer o HC. Gente, de toda e qualquer decisão durante a execução da pena, só existe um recurso possível. A Lei de Execuções Penais, no artigo 197, ela estabelece, veja, que de todos os incidentes da execução caberá o recurso de agravo. Então, gente, qual seria a resposta na letra A? Lembrando que nas provas de segunda fase da OAB é fundamental que você responda a letra A na letra A, com indicação, letra A. Depois, a letra B na letra B. Você não pode fazer um único apanhado das respostas, certo? Você tem que ter uma diferenciação bem clara entre o que seria a resposta da A e o que seria a resposta da B. Então, reparem, o que a gente tem, na verdade, nessa situação? Eu preciso que você indique na letra A desta questão que o recurso cabível seria o agravo em execução com fundamento no artigo 197 da Lei de Execuções Penais, Lei 7.210 de 84. Agora um detalhe, gente. Muita gente perguntaria assim, por que não seria possível o recurso em sentido estrito se lá no artigo 581 do Código de Processo Penal está escrito que da decisão que defere ou indefere progressão de regime, caberia rese. Não cabe, gente, porque lei especial prevalece sobre a geral, né? Lei posterior, veja, derroga a anterior. A Lei de Execuções Penais é de 1984 e ela é especial. Então, pelo critério da especialidade, no momento em que surge a Lei de Execuções Penais, prevendo de que qualquer hipótese, qualquer incidente, qualquer decisão proferida no curso da execução da pena, o recurso é o agravo, vejam, desaparece a hipótese do recurso em sentido estrito. Então, o que você tem é o critério da especialidade. E aquele dispositivo do recurso em sentido estrito não é válido. Isso acontece para todas as decisões no curso de execução da pena. Ok? E na letra B, qual seria a tese defensiva a ser apresentada nesse agravo em execução, Cris? Bom, a nossa questão aqui, ela trata de progressão de regime. E qual é o detalhe super importante da questão? A data em que o crime foi cometido. Por quê? O latrocínio, o 157, parágrafo 3º, última parte do Código Penal, ele é um crime hediondo. Ele consta no rol do artigo 1º
da Lei 8.072 de 90, a Lei de Crimes Hediondos. Só que na sua origem, a Lei de Crimes Hediondos, ela trazia uma previsão, no artigo 2º, de que o regime de cumprimento da pena seria integralmente fechado. Isso significava que a pessoa ela não poderia progredir do regime fechado para o semiaberto e do regime semiaberto para o aberto. Só que com a mudança de composição no Supremo Tribunal Federal, com a mudança de entendimentos, em 2006, o Supremo Tribunal Federal julgou um habeas corpus. Um habeas corpus que foi o 82959. E o STF entendeu naquela época que aquela previsão contida no artigo 2º da Lei 8.072 de 90 ofenderia alguns princípios, tais como o princípio da individualização da pena, o princípio da isonomia e até mesmo a dignidade da pessoa humana. E o Supremo passou então a admitir progressão de regime em crime hediondo. O que não se esperava, talvez, é que todos os tribunais começassem a seguir aquele entendimento do Supremo, embora aquele entendimento não tenha sido em sede de ADI, em sede de ADC, tenha sido um mero habeas corpus. E o que passou a acontecer na prática é que todas as pessoas que tinham praticado crime hediondo começaram a progredir de regime. Mas o Supremo não poderia legislar. O Supremo não poderia estabelecer um quantum diferenciado para a progressão de regime. E o artigo que nós temos para tratar de progressão de regime, pelo menos na época, o único que nós tínhamos, era o artigo 112 da Lei de Execução Penal. E esse artigo ele traz um quantum para que a pessoa possa progredir. Esse quantum é de 1/6. Então, a pessoa, por exemplo, que inicia o cumprimento da pena no regime fechado, ela vai cumprir 1/6 da pena para que ela possa progredir do regime fechado para o regime semiaberto. Portanto, naquela época, todas as pessoas que tivessem cometido crime hediondo, crime equiparado a hediondo ou mesmo crime que não fosse hediondo, a progressão ela se dava com o mesmo quantum, 1/6 do cumprimento da pena. Mas raciocina comigo, isso também ofende isonomia, porque afinal de contas, pensar em isonomia é pensar em tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. E foi nesse contexto, justamente para observar a isonomia, que surgiu a Lei 11.464. Essa lei, ela alterou o artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos e passou a trazer um quantum diferenciado. 2/5 para o primário, 3/5 para o reincidente. Veja, essa lei ela entrou em vigor em março de 2007. Essa lei, se nós compararmos com a realidade fática, ou seja, com o que realmente estava acontecendo naquele período, as pessoas estavam progredindo de regime com 1/6 de cumprimento da pena. Quando a lei entrou em vigor, ela foi uma surpresa ruim para essas pessoas, porque a progressão deixou de ser com 1/6 e passou a ser com 2/5 para o primário, com 3/5 para o reincidente. Mas, embora tenha havido essa certa polêmica inicial, preponderou o entendimento nos nossos tribunais superiores, então, que a lei seria maléfica. E note que a questão, ela menciona, vou colocar rapidamente aqui para você na tela, a questão, ela menciona, veja aí, entendimento sumulado dos tribunais superiores. E o STJ, ele editou o enunciado 471, que vai nos dizer justamente que se o crime hediondo ele foi cometido antes da vigência da Lei 11.464, eu não falei para você que ela é de 2007, nós vamos aplicar aquela previsão lá do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Portanto, veja, qual é o detalhe super importante na nossa questão. Embora ela não diga qual foi a data do cometimento do delito, ela nos diz quando foi o trânsito em julgado. Veja só na questão. 2005. Ora, então, logicamente, que o crime ele foi cometido antes dessa data. E, portanto, antes da vigência da Lei 11.464. Agora, vamos analisar de maneira objetiva o que você teria que dizer na questão, o que você teria que abordar na letra B. Você teria que citar, primeiramente, mencionar a irretroatividade da lei maléfica. Isso é fundamental, com base, inclusive, constitucional. Está lá no artigo 5º da nossa Constituição. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Note ainda que a questão deu uma pista para você. O examinador falou sobre o entendimento dos nossos tribunais superiores.
E aqui você deveria mencionar duas súmulas. Uma, a súmula do STJ, o enunciado 471 e também mencionar a súmula vinculante 26. O enunciado 471 do STJ, ele vai nos dizer claramente que para aquelas pessoas que cometeram crimes hediondos antes da vigência da Lei 11.464, aplica-se o artigo 112 da LEP. Portanto, o Mário ele vai progredir de regime com o cumprimento de 1/6 da pena. Eu espero que você tenha gostado dos nossos comentários. Vou incluir um detalhe aqui, Cris. Sim. Que é o seguinte, gente, você não pode esquecer de que na hora da prova da OAB você tem necessariamente que indicar os artigos de lei pertinentes. Necessariamente. Você tem que explicar a situação e tem que incluir os artigos e eventuais súmulas. Se a questão pediu para você indicar súmulas, então procure, porque obviamente deve haver alguma posição dos tribunais, alguma posição sumulada que se encaixe na sua hipótese, ok? E novamente, letra A na letra A, letra B na letra B. Então não adianta você fazer um apanhado único do tipo: o advogado deveria interpor o agravo sustentando que isso não é possível, ok? Então, por favor, lembre-se deste detalhe. E aí, vamos lembrar sempre que o Vademecum estará com você, né, para te ajudar na hora da prova. Então, você vai abraçar esse Vademecum com muito carinho, porque afinal de contas ele é o seu amigo, seu namorado, né? Seu amante, seu marido, enfim, ele é o seu tudo na hora da prova. Ele vai ter as respostas que você precisa. A questão toda é que muita gente, Cris, tem dúvida na hora da prova, porque ficam assim, a gente está falando aqui o tempo todo, a Lei 11.464, a Lei 11.464. Aí você está aí em casa e provavelmente abre o seu Vademecum e procura a Lei 11.464. Gente, ela é uma lei de reforma, então ela não está no Vademecum. Aquilo que ela trouxe de inovação foi introduzido nas leis que foram por ela modificadas, no caso, a Lei de Crimes Hediondos. E se você for no artigo 2º da Lei 8.072 de 90, você vai encontrar a previsão de que aquele parágrafo foi modificado pela Lei 11.464. E, aliás, deixa eu fazer um convite, já que a Ana falou do nosso Vadão. Você vai encontrar abaixo aqui nos comentários do vídeo o link para você conhecer melhor o nosso Vadão. Afinal, ele acabou de ser lançado, tá fresquinho. É o meu Vademozão, gente. Vocês não têm ideia. A coisa mais linda do mundo, tá? Completamente fechado para a prova. Certo? E aí, Cris? Até o nosso próximo vídeo. Não esqueça, dê o seu like, compartilhe, dê sua sugestão e esteja conosco no próximo Comentando a Questão.